Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos as nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a ativar o sininho das notificações, a dar o seu clique aí no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos. Muito obrigado. No próximo domingo, 7 de abril, nós vamos celebrar o segundo domingo da Páscoa, que é o Domingo da Misericórdia. E no Domingo da Misericórdia nós vamos escutar um evangelho que nós poderíamos chamar de Evangelho da Misericórdia, tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Para entendermos profundamente, querido irmão, o evangelho que nós vamos escutar no próximo domingo, nós temos que nos lembrar que foi o que nós vivemos durante a Semana Santa. Durante a paixão de Nosso Senhor, os apóstolos, com exceção de São João, o abandonaram, o traíram, vamos dizer assim. E na sua primeira aparição, a primeira aparição de Jesus a eles, Jesus poderia, aparecendo a eles, ter exortado-os, ter repreendido os apóstolos, dizendo: olha, eu dei minha vida por vocês e olha o que eu tive em troca, o abandono. Mas Jesus não faz isso. Quando isso nós vamos ver no evangelho do próximo domingo, quando Jesus entra na sala do cenáculo, onde os apóstolos estavam fechados, as portas estando fechadas, Jesus diz: a paz esteja convosco. Ou seja, quando Jesus diz a paz esteja convosco, ele estava derramando sua misericórdia, estava perdoando os apóstolos da traição que eles o fizeram durante a sua paixão. E por que o Senhor, ele disse a eles: a paz esteja convosco? Porque o Senhor sabe que quando nós nos afastamos dele pelo pecado e pela traição, nós perdemos a paz. E não há dom mais precioso do que o dom da paz. Então, naquele momento, Jesus quis restituir a paz ao coração dos seus apóstolos, a paz que eles perderam pelo pecado, pela traição. E olha que maravilha! Jesus não só vai perdoar os seus apóstolos naquele domingo, no qual ele apareceu pela primeira vez a eles na sala do cenáculo, mas ele vai fazer daqueles homens que ele perdoou, daqueles miseráveis pecadores, instrumentos da sua misericórdia. Jesus vai soprar sobre eles. Aqui nós temos o verbo grego efusal, quando nós lemos o evangelho na língua original, no grego, né? De onde vem a palavra efusão. Então Jesus deu a eles, soprou sobre eles o Espírito Santo, deu a graça a eles de experimentar uma nova efusão do Espírito Santo, para que através deles, através da igreja, nós também experimentássemos a sua misericórdia através do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, do sacramento da misericórdia. É o que nós vamos escutar no próximo domingo. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Como nós vamos ouvir no próximo domingo, na primeira vez que Jesus apareceu aos seus apóstolos, no primeiro domingo, Tomé não estava com eles. Por quê? Talvez ele tenha saído para fazer compras para os apóstolos, né? Precisavam comer. Talvez ele tenha se atrasado, né? Nós não sabemos bem por que Tomé não estava, mas Jesus sabia que ele não estava. Então Jesus aparece de propósito. E por quê? Porque Jesus sabia que Tomé era aquele tipo de pessoa que nós poderíamos chamar de racionalista empirista, né? Aquela pessoa que tem que entender tudo para acreditar e tem que tocar para poder acreditar. Por exemplo, se você pegar o Evangelho segundo São João, lá no capítulo 11, versículo 16, você vai lá ler que quando Lázaro morreu, Jesus disse: Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo. E o que Tomé diz? Vamos lá para morrer com ele. Ou seja, Tomé não havia ainda compreendido que Jesus, que é a vida, poderia dar a vida a Lázaro mesmo sem morrer. Lá em João capítulo 14, versículo 5, quando Jesus anuncia que ele vai partir para a casa do Pai e que os apóstolos conheciam o caminho, o que diz Tomé? Como podemos conhecer o caminho? Jesus estava falando do caminho que era ele, os seus ensinamentos, a sua pessoa, e Tomé queria que ele mostrasse um caminho material por onde seguir, um caminho pelo qual ele poderia ir para o céu. Então, é por isso que Jesus apareceu naquela primeira vez, Tomé estando ausente.
Então os apóstolos vão dizer a Tomé: nós vimos o Senhor. E não podia dar outra. Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Então Tomé era cartesiano, racionalista, empirista, né? E disse: só se eu tocar nas chagas, se eu ver as chagas do Senhor, eu acreditarei. Então 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, dia em que nós normalmente celebramos em nossas igrejas, de modo especial, a ressurreição de Cristo, que é o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus aparece então aos apóstolos uma segunda vez. Nós vamos escutar no Evangelho do domingo que vem. E Jesus diz para Tomé, que lá estava: toque, Tomé, nas minhas chagas e veja as minhas chagas. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E aí Tomé, que era incrédulo, faz a maior profissão de fé que alguém podia fazer na igreja primitiva, na pessoa de Jesus. Ele diz: Kyriosmu kai theosmu, meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece que Jesus é o próprio Deus, porque só Deus pode vencer a morte, como Jesus venceu a morte. Só Deus, que é a vida, pode vencer a morte. E aí Jesus diz para Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Eu e você, nós não vimos o Senhor. Talvez você teve a graça de ver o Senhor pode dar esta graça a quem Ele quiser. Mas talvez não, talvez nós não vimos o Senhor, mas nós somos felizes, como Tomé os apóstolos, se nós acreditamos no Senhor, sem tê-lo visto, se nós acreditamos porque os apóstolos e Tomé, o incrédulo, tocou nas chagas de nosso Senhor. Tomé tocou por nós, nós não tocamos, mas Tomé tocou por nós para nos curar da nossa incredulidade. Então, se você tem dificuldades de acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, leia o Evangelho deste próximo domingo, escute com atenção e peça ao Senhor para te dar a graça de tocar as suas chagas, de tocar o seu lado aberto pela fé. Segundo a tradição antiga da igreja, Tomé, o incrédulo, ele deu sua vida por Jesus, sendo traspassado por uma lança lá na Índia, pregando o Evangelho, pregando que Jesus ressuscitou. Olha, era um homem incrédulo que depois que tocou a chaga de nosso Senhor, depois que o viu ressuscitado, teve sua vida mudada e não temia mais a morte, porque Cristo, com a sua misericórdia, o perdoou e transformou a sua vida. Então, que neste domingo da misericórdia, o Senhor possa derramar a sua misericórdia e o seu amor sobre a sua vida, mesmo que você tenha dificuldade de acreditar que Ele ressuscitou como Tomé, que Ele possa transformar a sua vida como transformou a vida dos apóstolos, a vida de Tomé e de tantos outros. Deixo aqui a minha bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um bom domingo da misericórdia e até a próxima, se Deus assim o permitir.